Eu sempre acreditei que você ser fã de música é ter um certo espírito de Indiana Jones. É você adentrar naqueles saldões de discos a R$ 5 e ficar vasculhando algo interessante em meio a muita porcaria e em meio a toneladas e toneladas de pó e ácaro. Nas plataformas de streaming, isso piorou ainda mais, porque essas porcarias elas são oferecidas a você como se fosse a última bolacha do pacote. E cabe a você, somente a você, em meio a série de qualidades duvidosas, discos de procedência muito estranha, achar algo que valha a pena. Eu dei uma rebuscada recente nas plataformas de canais por streaming e descobri que, ao contrário das porcarias que eles me sugerem, dá para encontrar muita coisa boa. Mas recentemente me encantei com Ennio, o Maestro, um documentário sobre a vida desse espetacular compositor chamado Ennio Morricone. Eu tive a sorte de assisti-lo nos cinemas aqui de São Paulo, ali por volta de 2022, e só agora ele está à disposição no canal Amazon Prime. Ennio Morricone, para quem não sabe, é um dos maiores compositores de todos os tempos. A sua abrangência vai desde filmes do cineasta e amigo Sergio Leone, e aqui estou falando de verdadeiras obras-primas como Três Homens em Conflito, péssima tradução para The Good, The Bad and The Ugly, ou Era Uma Vez no Oeste, ou Era Uma Vez na América. Há temas como Queimada, estrelado por Marlon Brando, e filmes de ação, filmes de terror, tudo o que você puder imaginar. Ennio, o Maestro, traz uma entrevista com ele e depoimentos de pessoas que trabalharam com esse grande compositor. Foi realizado pouco antes da sua morte, em 2020, no entanto, só foi veiculado no ano seguinte, em 2021. É tudo o que você queria saber sobre esse grande autor e mais um pouco. O Morricone, na verdade, queria ser compositor erudito. Chegou a estudar com grandes nomes, como o também compositor Luciano Berio, mas acabou se encaminhando para o cinema. É muito interessante você perceber que existia no Morricone uma certa frustração, um sentimento de ser algo menor por ter composto apenas trilhas sonoras e não ter os seus concertos, suas suítes e as suas sinfonias tocadas nas grandes salas de concerto do mundo inteiro. Como se fazer trilha para cinema fosse algo redutor no seu repertório, no que ele estava completamente enganado. Os temas que ele cria para Era Uma Vez no Oeste, e não sei se você assistiu a esse grande filme estrelado por Charles Bronson, a cena inicial é toda baseada em temas incidentais que fariam parte da música erudita contemporânea. O barulho do moinho, o som da água, o raspar do metal, tudo isso é música que foi criada pelo Morricone. Mesmo assim, ele não se achava tão digno de ser apreciado como um grande compositor. Fazer o quê? Muitas vezes você vê em autores de cinema, poderia citar, por exemplo, Erich Korngold, que também criou vários temas para piratas, ou Vaughan Williams, ou Miklos Rozsa, que tinham essa frustração, queriam ser algo mais do que criadores de temas para o cinema. E no fundo, foi o que eles fizeram de melhor nas suas vidas. O que o Morricone fez no cinema, a revolução que ele causou nas salas de cinema é superior a qualquer outra coisa que ele poderia fazer na sala de concerto. No entanto, eu também admiro muito a produção erudita do Ennio Morricone, tanto que esse documentário ele tem de ser sucedido por essa caixinha aqui. Io, Ennio Morricone. É uma caixa de 4 CDs contendo música para filme, música para piano, música de câmara e música sinfônica. É uma mostra do Morricone muito mais multifacetado do que um compositor de trilhas sonoras. Eu creio que ele não é tão brilhante nessa seara quanto ele mostrou nas produções cinematográficas nas quais trabalhou, mas vale muito a pena entender um pouco a cabeça desse grande autor. O segundo documentário é também sobre um outro grande compositor de trilha sonora que também nutria esse desejo de ser admirado nas salas de concerto. A música de John Williams, em cartaz no canal Disney, é uma das coisas mais emocionantes que você vai assistir na sua vida. É a história sobre um compositor que também nutria esse desejo de ser tocado nas salas de concerto,
mas acabou se bandeando para Hollywood. Foi ali, na meca do cinema internacional, que ele revolucionou a maneira de se criar temas para o cinema, principalmente no tocante à sua parceria com Steven Spielberg. É muito interessante perceber que o tema de Tubarão, por exemplo, só tinha 2 notas. E quando ele tocou ao piano para o Steven Spielberg, o Spielberg olhou e falou: é isso? É isso que vai dar medo? E o John Williams, com a sua enorme paciência, falou: espera estar orquestrado, aí a gente conversa. Igualmente importante é o tema que ele criou para a lista de Schindler, a qual ele não se considerava digno de compor, porque ele não era judeu, não é judeu inclusive. E o Spielberg, que é judeu, foi quem o apoiou e criou aquele tema maravilhoso, tocado brilhantemente pelo violinista americano de origem judaica também, Itzhak Perlman. O que me emociona muito em a música de John Williams é que a gente está presenciando o fim de uma era. O John Williams, ao contrário da maioria dos compositores de Hollywood atuais, ele não compõe no computador. Ele senta-se ao piano e ali ele vai criando os temas iniciais. E depois ele próprio se encarrega da orquestração. Hoje em dia, esse trabalho é feito por teclados e muitas vezes programações no computador. O John Williams não. O John Williams ali no muque, na munheca, nota por nota, tema por tema, emoção por emoção. Ele se aposentou depois de criar o tema dos Fabelmans, que é uma autobiografia disfarçada do Steven Spielberg, dirigida pelo Steven Spielberg, é lógico, e hoje em dia não compõe mais. O João está com mais de 90 anos, não tem mais o vigor de outrora para criar a música que tanto nos encantou nas salas de concerto. O John Williams foi hostilizado por músicos da Boston Pops Orchestra, que é uma vertente mais, obviamente, pop da Grande Sinfônica de Boston, por conta da sua formação no cinema, por conta de não ser o maestro que, segundo eles, não era digno para regê-los, que é, mais uma vez, uma grande bobagem. E ele conta um pouco sobre essa necessidade de aceitação no universo erudito. Aliás, nesse ponto, o documentário do Ennio Morricone e o documentário do John Williams são muito parecidos. Mostram o quão difícil é para esses compositores aceitarem fazer uma música muito, entre aspas, menor, e o quão irascíveis são essas pessoas do universo erudito que se recusam a aceitar a grandiosidade da obra desses autores na cultura popular. Vale uma grande reflexão. Além disso, o Ennio Morricone morreu, John Williams está se aposentando. Eu creio que muito dificilmente a gente terá compositores e autores à altura desses grandes nomes. Pessoalmente não gosto tanto do Hans Zimmer, cheguei a falar numa live que é muito plink, 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 ploy, muita programação para o meu gosto. Com isso, morre uma era. O canal Disney ainda tem uma preciosidade que eles fazem questão de não avisar ninguém. Eles não estão interessados em divulgar. Ela se chama O Legado de Sly and the Family Stone. Está ali escondido em meio a inúmeros desenhos chatos e inúmeras séries da franquia Star Wars. Obviamente, Sly Stone foi um dos grandes revolucionários da música americana, um dos principais nomes desse funk psicodélico, por assim dizer, e um sujeito que levou a música preta a um outro patamar. O Sly Stone é um dos grandes nomes da música afro-americana, um sujeito que levou o gênero a um patamar muito mais elevado, a ponto de, por exemplo, ele influenciar artistas da Motown, que até hoje é a principal gravadora preta americana em todos os tempos. Quando você compara o funk que o Sly and the Family Stone, que é a sua banda, estava fazendo, você vai perceber nuances no soul psicodélico de bandas como Temptations. É um documentário sem retoques da vida desse grande compositor, que era um sujeito brilhante musicalmente, mas uma pessoa abaixo do medíocre, uma pessoa de vida bastante conturbada, de comportamentos muito erráticos. E você vai ter uma noção exata da revolução que ele propagou da música daquele período. Ah, sim, vale lembrar que o Sly começou como engenheiro de som de grupos de rock psicodélico, fundiu isso ao funk, e não só influenciou os Temptations, como eu já havia dito, mas, por exemplo, aquele combo Parliament Funkadelic vem muito
das inovações do Sly Stone. Trilha sonora ideal para escutar depois desse documentário, Sly and the Family Stone, lógico, essa caixinha aqui, The Collection, contendo toda a discografia desse grupo maravilhoso. Mas se você tiver dinheiro para apenas um trabalho, caso você ainda seja um comprador de CDs ou tempo, caso você esteja perdido no universo do streaming, eu sugiro There's a Riot Going On. É um disco que tem, por exemplo, Family Affair, aquela que os tribalistas, um grupo formado por Marisa Monte, Arnaldo Antunes e Carlinhos Brown, transformaram em Já Sei Namorar, sem dar o mínimo crédito a essa composição. Dá uma olhadinha nessas duas canções. Então, o legado do Sly and Family Stone é uma beleza para você entender muito sobre a música daquele período e para você entender muito sobre a história da música afro-americana. O terceiro documentário é Nothing But a Good Time, em cartaz no canal Paramount, uma minissérie de 3 capítulos baseada no livro homônimo que chegou a sair no Brasil, Nothing But a Good Time, que fala da cena do glam metal americano ali no início dos anos 1980. Glam metal que no Brasil ficou popularmente conhecido como rock farofa. Ao contrário de muitos documentários sobre esse gênero, poderia citar, por exemplo, O Declínio da Civilização Ocidental, parte 2, da Penelope Spheeris, Nothing But a Good Time é uma abordagem séria e muito bem fundamentada sobre por que esse gênero fez sucesso e por que esse gênero acabou terminando. São entrevistas incríveis sobre pessoas que trabalharam com Motley Crue, com Poison, com Rat, e entendendo, fazem você entender a cena ali da Sunset Strip em Los Angeles no início dos anos 80 e por que esse tipo de música foi necessário. O documentário chega a ser até polêmico, eu diria, ao falar que o Guns N' Roses, que surgiu naquele cenário, iniciou o fim desse gênero, porque o Guns, obviamente, não era uma banda de hair metal, não se comportava como uma banda de hair metal, e esse comportamento mais selvagem, por assim dizer, de Axl Rose, Slash, Izzy Stradlin, Steven Adler e Duff McKagan, contrapunha aquela cena de diversão dos grupos de hair metal. Vale muito, muito, muito a pena assistir esse documentário. E como não poderia deixar de ser, a trilha sonora tinha que ser o grande ícone do hair metal. Shout at the Devil, Girls, Girls, Girls e Dr. Feelgood. Esses discos acabaram de chegar para mim numa cortesia da gravadora Wiki Metal, ou do selo Wiki Metal. São os 3 discos que compõem ali a santíssima trindade da carreira discográfica do Motley Crue. O Girls, Girls, Girls eu nem gosto tanto, mas o Shout at the Devil é uma belíssima porrada. A música título, Looks That Kill, que para mim está entre as melhores do repertório do Motley Crue. E o Dr. Feelgood marca a associação deles com o certo Bob Rock, um produtor que vinha do Bon Jovi e que depois trabalharia com Anthrax, mas principalmente com Metallica no álbum Preto. Para terminar, And So It Goes, documentário de 5 horas de duração, com produção do Tom Hanks, sobre o cantor e compositor americano Billy Joel. Ele é dividido em 2 partes de 2 horas e meia e vale cada segundo assistido. Billy Joel é um cantor e compositor da melhor espécie, um sujeito que criou algumas das principais pérolas pop da música americana ali no final dos anos 70, no começo dos anos 80, e ainda continua com um trabalho bastante significativo. É também uma pessoa atormentada, inicialmente por problemas sentimentais. Ele tentou suicídio porque se apaixonou pela mulher do seu companheiro de banda. Ainda não era o grande Billy Joel, mas esse fator dá para entender que se trata de uma alma bastante perturbada, inclusive nas relações com os pais. Não vou dar muito spoiler sobre isso, mas é uma situação muito dolorosa. Billy Joel sofreu com abusos de álcool, abuso de droga. 3 dos seus casamentos terminaram por conta desses abusos e mantinha uma relação de amor e ódio com a sua banda. Por exemplo, certa feita, o George Martin, o grande produtor dos Beatles, se interessou em fazer um disco do Billy Joel, contanto que o Billy Joel largasse
o seu grupo de apoio e tocasse com músicos contratados. O Billy Joel disse não, ele acreditava naquele repertório. Por outro lado, quando ele decidiu que já tinha dado essa colaboração, ele simplesmente os dispensou sem maiores explicações e deixando muita gente numa situação difícil. Vale muito a pena também entender como é que funcionam as gravadoras e como as gravadoras muitas vezes são bastante obtusas. O disco The Stranger, de 1987, chegou a ser hostilizado pela direção da então CBS, hoje Sony Music, porque na visão deles não tinha single. Foi preciso que a mulher empresária do Billy Joel mostrasse a eles que Just the Way You Are seria uma canção perfeita para ser divulgada. No que ela estava certa. Just the Way You Are é uma das poucas músicas, uma das poucas composições que o Billy Joel escreveu que fizeram sucesso no Brasil, junto com, creio eu, Uptown Girl, que tem um clima meio Motown, e My Life. Sobre My Life, vale uma curiosidade. My Life está presente no disco 52nd Street, e o meu grande amigo Guilherme Arantes usou daquela construção de piano inicial para fazer um dos seus principais hits, o Deixa Chover. O bonito desse documentário do Billy Joel é que não é aqueles documentários margarina, não é aqueles documentários em que o sujeito simplesmente fala como a vida é bonita, como ele compôs, como ele está feliz, como a pessoa com quem ele se casou nos últimos tempos é a mulher da vida dele. Não, é uma pessoa que enfrentou problemas, enfrentou inclusive um roubo de mais de 10 milhões de seu ex-empresário e ex-cunhado, e teve que trabalhar além da conta para recuperar essa quantia. É uma pessoa que ama, sofre e se desespera e se conforta como todos nós. Muitas vezes essas 5 horas pode se tornar um pouco cansativo. Aliás, 2 horas e meia pode se tornar um pouco cansativo. Eu recomendo que esse documentário seja absorvido aos poucos, ali em pequenos capítulos de meia hora, 40 minutos, até mesmo pela quantidade de drama que você vai encarando juntamente com o Billy Joel ao longo da sua projeção. Mas não perca de jeito nenhum. É muito importante ver como se criou e como se desenvolveu a carreira de um dos maiores singer-songwriters americanos do século XX. Se você gostou do vídeo, curta, comente, compartilhe. Se você não gostou, mande para os responsáveis pelo seriado do Raul Seixas para ver se eles aprendem alguma coisa. Assine o sininho para notificações e fica ligado que logo logo a gente fala mais sobre música. Até lá!